Pode se sentar no nome do Senhor Jesus. Jesus está dando as suas últimas palavras. Está anunciando para a igreja que está nascendo nos fundamentos dos apóstolos. E os apóstolos, eles são os primeiros discípulos de Jesus. E Jesus andou com eles 3 anos e meio. E agora está se despedindo deles. E é óbvio que eles estão sentindo tristeza no coração. Estão com o coração perturbado. Então Jesus disse: não se turbe o vosso. Credes em Deus. Parece que Jesus está dizendo: vocês precisam crer em Deus. Mas na verdade Jesus não está falando isso. Por que Jesus não está falando isso? Porque todo judeu, ele é uno. Ele adora só um Deus. Ele já é convicto de Deus. Então Jesus não está dizendo credes em Deus, mandando eles crer em Deus. Jesus está dizendo: vocês creem em Deus, mas também creem em mim. Porque na casa de meu pai há muitas moradas. Ele disse: se não fosse assim, eu seria verdadeiro com vocês e não iludiria vocês nessa questão. Eu vou preparar-vos lugar. É uma promessa para a igreja através dos primeiros discípulos. É uma promessa para a igreja. Só que quando Jesus diz no versículo 4: e já sabeis para onde vou e conheceis o caminho, Tomé fica perplexo, não consegue assimilar a mensagem que Jesus está falando. E por ele não conseguir assimilar, ele faz uma pergunta de alguém incrédulo ou duvidoso. Ele diz: Senhor, nós não sabemos para onde vais. Como podemos saber o caminho? É uma pergunta que ele faz. Uma pergunta duvidosa. Uma pergunta incrédula. Porque Jesus afirmou que eles sabiam. Agora ele diz que não sabe. Então Jesus disse para ele no versículo 6: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ponto. Vocês perceberam que tem ponto? É porque esse assunto está terminado. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ponto. Não é vírgula. E ele prossegue dizendo: ninguém vem ao Pai senão por mim. Ponto. Novamente. Nesse versículo há uma divisão. Ele diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ponto. Divide-se o versículo em 2. E ele diz: ninguém vem ao Pai senão por mim. Aleluia. E ele prossegue dizendo: se vós me conheceis a mim, também conhecereis a meu Pai. Já desde agora o conheceis e o tendes visto. Preste bem atenção, que agora alguém, diferente de Tomé, vai fazer também uma pergunta, meio que afirmativa. É Filipe que fala, ele diz: Senhor, mostra-nos o Pai, porque nos basta. Ou ele quer dizer: isso é suficiente. Só que Jesus acabou de afirmar que o Pai era conhecido nele. E ele disse: mostra-me o Pai, e isso basta. E agora Jesus vai prolongar o discurso, e não interrompe, ele não vai interromper mais, ele vai prosseguir dizendo no versículo 9: estou há tanto tempo convosco e não me tendes conhecido, Filipe? É uma pergunta. Quem me vê a mim, vê o Pai. Como dizes tu,
Mostra-nos o Pai. Outra pergunta: não crês tu que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo, não as digo de mim mesmo, mas o Pai que está em mim é quem faz as obras. Crede em mim, que estou no Pai e que o Pai está em mim. Crede em mim, ao menos, ou pelo menos, por causa das mesmas obras. Esses dois discípulos estão simbolizando crentes de hoje, duvidosos, é óbvio. Crentes que estão procurando o caminho e outros que estão pedindo para que o Pai seja revelado a ele. Vocês notaram isso? E agora no versículo 12 Jesus diz: na verdade vos digo, que aquele que crê em mim, também fará as obras que eu faço, e as fará maiores. Não porque esse discípulo, não porque esse crente é maior do que Jesus, mas ele vai se especificar dizendo: e as fará maiores do que estas. Por quê? Não é uma pergunta, é uma afirmação. Porque eu vou para meu Pai. Como se uma pergunta indireta, não necessita de ponto de interrogação. Ele disse: eu vou para o meu Pai. Então, por esta razão, ou por este motivo, este crente, este salvo, essa pessoa fará obras como as que eu fiz e maiores. Mas quem é esse crente? Aquele que crê em Jesus, aquele que acredita em suas palavras, aquele que guarda os seus mandamentos. Amém? Versículo 13, Jesus diz, como eu falei, que é ininterrupto, né? Não tem interrupção. É uma mensagem prolongada. E tudo quanto pedis em meu nome, eu o farei, para que o Pai seja glorificado no Filho. E se pedirdes alguma coisa em meu nome, eu o farei. Vocês notaram que agora ele concretiza que esse crente, esse salvo, essa pessoa vai pedir a Jesus e vai ser realizado as coisas que pedi no nome dele, e as obras serão feitas. Honestamente eu pergunto à igreja: por que que isso não está acontecendo? Parece que as pessoas não estão compreendendo o que Jesus tem falado, não tem percebido o que significa o Evangelho. Por isso o coração continua endurecido, não há transformação, não há milagres e não há sinais. Alguma coisa está acontecendo, algo está impedindo, como se um cano que a água deve correr está tampado, e por isso está entupido, e essa água não passa. Versículo 15, Jesus diz: se me amais, guardai os meus mandamentos. É agora que nós começamos a entender por que isso não está acontecendo. É agora que nós deveremos perceber, ter a percepção, não só lógica, mas espiritual. Por que que esses sinais e as coisas que acontecem é superficial, é fictícia, não tem profundidade. Jesus disse no versículo 15: se me amais, guardai os meus mandamentos. Quem ama Jesus faz o quê? Gostei da resposta, novamente. Quem ama Jesus faz o quê? De quem? De Jesus. Olha como a igreja está atenta. Mandamentos de Jesus. Então, se houver outros mandamentos, outras regras antes de Jesus,
ou depois de Jesus, não é válida, porque os mandamentos têm que ser dele. Foi lido aqui na sexta-feira, não foi? Mateus capítulo 28, versículo 20, Jesus dizendo para os seus discípulos: ensina a guardar os mandamentos que eu tenho mandado. Porque tem mandamentos que é de Jesus, que ele mandou à igreja. Preste bem atenção, a igreja nasce de Jesus, não é antes de Jesus, é pós-morte de Cristo, pós-ressurreição. É o sangue derramado que liberta o pecador. É Isaías 53. A igreja nasce ali. Então, se a igreja procura guardar mandamentos que não foi dado a ela, está invalidando automaticamente Jesus como seu Senhor. Pode até pela boca dizer que é Senhor, pela boca para fora dizer que é Salvador, mas está negando por quê? Porque não está atendendo. Amém? Vocês acreditam assim? No que está escrito? Não é o que eu falo, eu só estou interpretando a narrativa, o que já está interpretado, só apenas pronunciando. Versículo 16 diz assim: eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. Mas essa pessoa precisa amar, e essa pessoa precisa guardar os seus mandamentos. Aí então é que o Espírito Consolador vem para habitar nessa pessoa, e essa pessoa será a casa e a morada do Espírito Santo. Glória, aleluia. Vou deixar bem claro, nem todo crente tem o Espírito Santo. E você pode ficar espantado agora e dizer: por quê? E vocês já responderam: porque não guarda os mandamentos de viu? Por não guardar os mandamentos de Jesus, criar mandamentos, preceito, conceito, é que esse poder não interage no mundo físico. Amém? Versículo 17 diz: o Espírito de verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece, mas vós o conheceis, porque habita convosco e estará em vós. Versículo 18 diz: não vos deixarei. Quem está lendo mais eu? Quem não vos deixarei, voltarei para. É uma promessa. Ainda um pouco e o mundo não me verá mais, mas vós me vereis, porque eu vivo e vós vivereis. Ele está falando que o mundo físico não vai mais poder contemplar o Salvador. Agora é crente, nascido de novo, regenerado, transformado, que vai poder ver, ter visão, revelação, vai poder sentir, vai poder ter Ele nele. O mundo não vê mais. O mundo só via Jesus enquanto ele era fisicamente mortal. Mas quando ele morre e deixa de ser mortal, o mundo já não vê mais. Só os salvos, só os crentes, só os filhos de Deus. Versículo 20 diz: naquele dia, tem um dia, naquele dia conhecereis que estou em meu Pai, e vós em mim, e eu em vós. Naquele dia, é um dia que acontece. Quando alguém nasce de novo, quando alguém é transformado, esse dia acontece. O Pai se manifesta, Ele se faz presente no Pai, e Jesus nesta pessoa. Então o versículo 21 diz: aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o quê? Oh, glória, aleluia. Só uma pausa aí. Aqueles que têm o meu mandamento e guarda, esses é o que me ama. Então nem todo crente ama Jesus.
Porque nem todo crente guarda o seu mandamento. Guarda o mandamento que está na Bíblia. Eles se engordam com muitas coisas, mas não percebe que a igreja nasce de Jesus. É mandamento novo, irmãos. Jesus veio e morreu para salvar um povo e chamou esse povo de igreja. E agora esse povo tem que seguir os seus mandamentos. Quem está falando não sou eu, é Jesus. E é bem sério. Vamos prosseguir esse versículo 21. Ele diz: aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o quê? E aquele que me ama será amado de quem? De quem? Eu o amarei e me manifestarei a ele. Hein? Sabe por que as pessoas não veem Jesus? Sabe por que as pessoas não têm revelação de Cristo? Porque não está nesse versículo. Não está guardando os seus mandamentos. Jesus tem mandamento. Não tem nada a ver com os mandamentos que Deus deu a Moisés. Tem a ver com o que Jesus deu. E Ele deu para a sua igreja. Aleluia. Só que a igreja faz ouvido de mercador no ditado popular. Entendeu? E acrescenta e tenta acreditar em homens. Mas não querem Jesus. Invalida Jesus. Jesus, Ele é como se fosse coadjuvante. Ele não é mais o oficial. Ele não é mais o absoluto. As pessoas dizem: Jesus é meu Senhor, mas com as palavras e com as atitudes negam Ele. Agora, por qual motivo? Porque não observa os seus mandamentos. Amém? Não observa os seus mandamentos. Versículo 22. Alguém vai perguntar. Alguém vai fazer uma pergunta de novo. Duas pessoas fizeram pergunta a Jesus. Vocês lembram o nome da primeira pessoa? Tomé. A segunda pessoa? Agora tem a terceira pessoa no versículo 22. Disse-lhe Judas, e não é o Iscariotes: Senhor, de onde vem que te has de manifestar a nós e não ao mundo? Agora essa pergunta não é mais incrédula nem duvidosa, é só uma curiosidade. Ele quer perceber, ele quer sentir, ele quer deixar o contexto gravado no seu coração. Então o versículo 23, Jesus vai interpretar dizendo, ou seja, ensinar para ele dizendo: se alguém me ama, guardará a minha... Artigo definido, viu? Esse artigo é definido, preste atenção. Se alguém me ama, guardará a é artigo definido, a minha palavra, não é verdade? Artigo definido, guardará a minha palavra. E meu Pai o amará, e veremos para ele, e faremos nele o quê? Agora vocês entenderam que eu disse que nem todo crente tem o Espírito Santo? Por isso que você vê crente aí carrancudo, né? Malcriado, desobediente, rebelde, ganancioso, orgulhoso, perturbado, cheio de comprimidos no quengo, como diz o cearense, né? Se tratando com psiquiatra, se tratando com psicólogo. Por quê? Porque não é templo e morada do Espírito Santo. Mas tem um motivo para essa pessoa não ser templo e morada do Espírito Santo. O motivo é simples: não guarda os mandamentos de Jesus. Por não guardar os mandamentos de Jesus, esta pessoa não é morada, não é templo do Espírito Santo. Amém? Igreja, eu percebo que nesses últimos tempos que nós estamos vivendo, algo vai mudar na vida de crente. Algo vai mudar na vida de crente. Se perceber, se observar,
se compreender, se deixar essa palavra entrar no coração. Versículo 24, ele diz: quem não me ama, não guarda as minhas. Sou eu que estou falando ou é Jesus? Jesus. Ele está dizendo que aquela pessoa que não ama Ele, não guarda as suas palavras. Ora, a palavra que ouvistes não é minha, mas tu que me tenho-vos dito isto, estando convosco. Mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Deixo-vos a paz. Agora, entenda isso aqui. Jesus disse: deixo-vos a paz. A minha paz vos dou. Não vou lá dou como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Entendeu agora? Jesus disse: a minha paz eu não dou a vocês essa paz como o mundo. Aí ele prossegue dizendo: não se turbe. O que é que significa não se turbe? Não se perturbe o que? O vosso. E ele diz: não se atemorize. Não precisamos de temor, de medo. Não precisamos de ficar com o coração perturbado, depressivo. Porque se a paz está no meu e no teu coração, não é a paz que o mundo dá, é a paz de Cristo. Essa paz, ela é verdadeira. Ela muda a história. Essa paz, ela vem dos céus, através do Espírito Santo. Você precisa entender que as palavras de Jesus precisam ser mencionadas todo dia. Os mandamentos dele têm que ser guardados no coração, para nós começarmos a colocar em prática. Mandamento de Jesus, não mais outro mandamento. Mandamento só de Jesus. Aleluia! Ou então você não é igreja dele. Porque se você não guarda os seus mandamentos e guarda outros mandamentos, você invalida ele como seu salvador. Como diz o ditado popular, eu gosto de dizer isso: é mole ou quer mais? Não é brincadeira não, irmãos. É evangelho. O mundo pode brincar, mas aqui nós não podemos brincar. Eu estou falando para pessoas que nasceram, que disse sim para Jesus. Porque quando você disse sim, agora há uma dimensão te esperando. Ela não é física, ela é metafísica. É um mundo que vai comportar corpos glorificados. Não é corpos danificados pela corrupção, destrutivo. É corpos glorificados. É o mesmo corpo de Jesus. Será o meu e será o seu. Aleluia, Deus. Amém? Eu selecionei aqui alguns mandamentos, e eu quero fazer logo menção do primeiro mandamento de Jesus. Eu quero perguntar à igreja. A igreja já tem ouvido isso há muito tempo aqui, mas eu quero perguntar à igreja: qual é o primeiro mandamento de Jesus? Amar o próximo. Amar Deus sobre todas as coisas. Não, esse é o mandamento da lei de Moisés. Esse também é o mandamento da lei de Moisés. Amar o próximo. Amar o próximo. É quase isso, mas tem algum detalhe para mudar. Modifica. Muda. Aleluia. Amai uns aos outros como eu vos. É o primeiro mandamento de Jesus, né? Para você ver, né, com toda humildade. Não estou criticando a igreja, mas para vocês verem como a igreja está desatualizada no contexto dos mandamentos de Jesus.
sabe o mandamento da lei, conhece o mandamento da lei, que foi dado para Moisés, ao povo judeu, mas não conhece o mandamento para Jesus, que Jesus deu. Está no capítulo antes, que é o capítulo 13, versículo 34, olha aí. João capítulo 13, versículo 34. João capítulo 13, versículo 34, capítulo 13, versículo 34 diz: um novo mandamento vos dou, que vos amei uns aos outros, como eu a vós, que também vós uns aos outros vos amei. Aí, no versículo 35 ele diz: nisto todos conhecerão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Aleluia, hein? O mundo sabe quem é crente, mas não sabe quem é discípulo de Jesus. Pergunte quem é crente, o mundo diz: eu sei, mora na casa tal, 54, na casa 34, na casa 10. E discípulo de Jesus? Não, eu não sei. O mundo não sabe por quê? Porque para ser discípulo de Jesus tem que amar uns aos outros como Jesus amou. João capítulo 15, versículo 12. O primeiro mandamento de Jesus. É o primeiro mandamento. Tem vários mandamentos. Não vai dar tempo eu falar, mas eu vou falar do princípio. A igreja precisa gravar isso. Entendeu? Para não estar procurando guardar o mandamento que foi dado para Israel, para os judeus, dado por Deus nas mãos de Moisés, porque Jesus deu o mandamento dele, e a igreja que não quer guardar, por isso que não há poder, por isso que Jesus não se revela, por isso que o Espírito Santo não dá, não mora dentro dessas casas. Quantos mandamentos foram? Muitos mandamentos, mas nenhum é pesado. Não, Moisés é 613. 10 é só o catálogo. Ou melhor dizendo, o decálogo, né? É só os 10. Fora esses 10, ainda tem 603. Com 10, 613. Amém? Capítulo 15, versículo 12 diz assim: o meu. De quem é esse mandamento? Olha como é que ele começa. O meu. Ele não está dizendo da lei. Ele está dizendo o meu. Ele está sendo específico. O meu mandamento é... Por favor, igreja, termina o versículo. O meu mandamento é este, que vocês ameis uns aos outros, assim como eu também. Aleluia. Oh, glória. Eu me alegro, irmãos. Eu sinto a presença de Deus. Eu sinto a presença do Espírito Santo. Aleluia. Está chegando o momento desta igreja ser construída novamente, onde ela começar a seguir os passos de Jesus. Aleluia, Deus. Glória a Deus. Aleluia. Mateus, não precisa abrir, eu vou abrir bem rápido. Mateus 5, 20. Só se alguém for mais rápido do que eu. Mateus, capítulo 5, versículo 20 diz assim: porque vos digo que se a vossa justiça não exceder a dos escribas e fariseus, de modo nenhum entrareis no reino dos céus. Hein? Deixa eu perguntar a vocês aqui: escriba e fariseu é brasileiro? Não? Eles são o quê? Escriba e fariseu é o quê? Judeus. Brasileiros somos nós. Entendeu? Então Jesus está dizendo o quê? Que a nossa justiça tem que exceder, tem que crescer, tem que ser mais do que a justiça
dos escribas e fariseus, e a justiça dos escribas e fariseus era a lei de Moisés. Porém, a de Jesus tem que vir até nós para nos fazer crescer. Eu vou ser rápido com esses mandamentos. A partir do versículo 3 do capítulo 5 de Mateus diz assim: bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem e perseguirem, e mentindo disserem todo mal contra vós por minha causa. Exultai e alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão nos céus, porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. Vós sois o sal da terra. Se o sal for insípido, com que se há de salgar? Para nada mais presta, senão para ser lançado fora e ser pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte, nem se acende a candeia e se coloca debaixo do alqueiro, mas no velador dá luz a todos que estão na casa. Assim resplandeça a vossa luz diante de todos os homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem ao vosso Pai que está nos céus. Hein? As pessoas passam isso como se fosse um conto de fada, um livro qualquer. Folia as escrituras como se fosse isso, irmãos. Infelizmente, porque senão guardaria no seu coração, porque senão teria no seu coração, não é verdade? Amém? Atos capítulo 15. Atos dos Apóstolos capítulo 15, versículo 7 até o 11. Atos dos Apóstolos capítulo 15, versículo 7 até o 11 diz assim: e havendo grande contenda, levantou-se Pedro e disse-lhes: homens, irmãos, bem sabeis que já há muito tempo Deus me elegeu dentre nós, para que os gentios ouvissem da minha boca a palavra do Evangelho e crescem. E Deus, que conhece os corações, lhes deu testemunho, dando-lhes o Espírito Santo, assim como também a nós. E não fez diferença alguma entre eles e nós, purificando os seus corações pela fé. Agora, pois, porque tentais a Deus, pondo sobre a cerviz dos discípulos um jugo que nem nossos pais nem nós podemos suportar, mas cremos que seremos salvos pela graça do Senhor Jesus Cristo, como eles também. O Evangelho é mandamento. Não precisa de jugo pesado. Os discípulos de Jesus em Jerusalém queriam colocar nos gentios jugo pesado. Pedro se levantou defendendo Paulo e Barnabé, dizendo: não faça isso, porque antes o Senhor já tinha me escolhido, e por Ele ter me escolhido, no meio dos gentios, Ele confirmou e Ele foi testemunha que Ele sondou o coração e colocou o Espírito Santo. Aleluia. Amém? Romanos capítulo 12. Romanos capítulo 12, versículo 9 até o versículo 21. Romanos capítulo 12, versículo 9 até o 21 diz assim: o amor seja não fingido,
aborrecei o mal e apegai-vos ao bem. Amai-vos cordialmente uns aos outros, com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros. Não sejais vagarosos no cuidado, mas sede fervorosos no Espírito, servindo ao Senhor. Alegrai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação, perseverai na oração, comunicai com os santos nas suas necessidades, segui a hospitalidade, abençoai aos que vos perseguem, abençoai e não amaldiçoeis, alegrai-vos com os que se alegram, chorai com os que sede unânimes entre vós, não cobiceis coisas, mas acomodai-vos às humildes, não sejais sábios em vós mesmos. A ninguém tornei mal por procurai as coisas honestas perante todos os, se for possível, quanto estiver em vós, tende paz com, não vos vingueis a vós mesmos, amai, amados, mas dai lugar à ira, porque está escrito, minha é a vingança, eu retribuirei, diz o Senhor. Portanto, se o teu inimigo tiver fome, dá o quê? Se tiver sede, dá o quê? Porque fazendo isto, amontoará brasas de fogo sobre a sua. Não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem. Aleluia. É lindo o Evangelho. O apóstolo Paulo já dizia, o Evangelho não é falsificado. Com toda sinceridade, eu sei que só tem pessoas aqui sérias. Vamos comparar tudo isso que nós estamos lendo com a igreja de hoje, parece? Seja sincero. Não, irmãos, é de chorar, não parece? Os crentes não se comportam assim. Eles são mal criados, são ambiciosos, são orgulhosos, são maldizentes, são fofoqueiros, são valentes, jogam praga nos outros, brigam, falam nomes feios, se veste com sensualidade, profana o nome do Senhor mentindo, dizendo que foi revelado isso e aquilo. Oh, irmãos, vocês já imaginaram como Jesus olha para essa igreja do século XXI? Vocês já imaginaram com o nosso Salvador que derramou o seu sangue puro e carmesim, olha dos altos céus para a sua amada? Ela está contaminada, ela precisa de um saculejo, ela precisa de um choque térmico, ela precisa de ser renovada, ela precisa de ser transformada dentro. Aleluia. Ela precisa. Ela precisa de ser transformada. Aleluia, glória a Deus, para não ser mais imoral, para não ser mais ambiciosa, para não se parecer mais com o mundo, para não ser mais fofoqueira, para não estar mais nas esquinas. Aleluia, glória a Deus, plantando mal, semeando mal, contendas. Mas ela precisa dar bom testemunho, ela precisa ser o sal da terra, ela precisa ser a luz do mundo. Ela só vai ser. Eu não estou dizendo o que eu acho, não é opinião minha, é uma certeza, com o Espírito Santo que habita em mim. Eu digo, ela só vai ser renovada quando ela voltar ao princípio do Evangelho. E vocês estão convidados para todos os cultos examinar o Evangelho e aprender os mandamentos de Jesus, até que gere em mim e em você a nova criatura. Deus. Quem vai ou quem vem? Quem vem? Quem aceita esse convite? Quem aceita esse convite de todo
todo culto ouvir as palavras de Jesus, os seus mandamentos, para ser uma nova criatura. Aramacho canta na massa. Ei, damasso canta aramacho. O poder de Deus vai se manifestar, irmãos. Obras de feitiçaria vai ser desfeita. Deficientes visuais vão enxergar. Surdos vão ouvir. Mudos vão falar. Coxos vão andar. Leprosos vão ser purificados. Mortos vão ressuscitar. Mas esse evangelho precisa ser cravado no nosso coração. E que caia por terra toda a artimanha de Satanás. Amém? Bate palma para Jesus. Aleluia, meu Deus. Ele é digno de honra, de glória e de louvor.